Amém, irmãos? Vamos abrir nossa Bíblia. Se você puder abrir comigo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 35. Evangelho de Marcos, segundo livro aí do Novo Testamento, capítulo 4, verso 35. Vamos meditar sobre isso, um texto conhecido. E que a gente vai falar sobre isso? Nós estamos falando aqui, nós estamos abrindo hoje a série Emoções, para a gente falar sobre esse tema. Um tema que a gente crê que é muito relevante para todos nós, porque, de fato, o que às vezes modifica a nossa história, a nossa vida, as nossas condutas, aquilo que de fato pode separar um casal, aquilo que de fato pode separar pai e filho, aquilo que pode falir uma empresa, aquilo que pode erguer uma empresa, aquilo que pode construir uma família, está muito baseado naquilo que são as nossas emoções. Porque a Bíblia diz assim, Provérbios capítulo 4, verso 23. Guarda o seu coração. Cuidado com as coisas que estão no seu coração e guarda ele. Porque dele procede as fontes da vida. Então, se nós queremos entender o que são as fontes da vida, de onde sai tudo, de onde que direciona a nossa vida, nós precisamos entender o nosso coração e as nossas emoções. E nós não podemos deixar se domar pelas nossas emoções. Feliz é o homem que consegue dominar suas próprias emoções. Isso, inclusive, é uma característica do fruto do Espírito. Aquele que sabe dominar, aquele que sabe, tem temperança, que sabe se controlar, que sabe se dominar. Então, um dos fatores muito importantes da nossa vida, da caminhada com Deus, é a gente, de fato, saber lidar com as nossas emoções. Irmãos, como a gente, às vezes, é infantil, imaturo, quando a gente vai lidar com as nossas emoções. Como a gente é infantil, às vezes, vai lidar numa situação de estresse, de constrangimento, de crítica, e às vezes a gente não sabe lidar com isso. Então eu quero a gente poder ler esse texto aí e deixar que Deus venha falar conosco. Diz assim: naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado, Jesus dizendo para os discípulos. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre a almofada. E despertaram-no, e lhe perguntaram: mestre, não se te dá que pereçamos? O senhor não está vendo que a gente está perecendo aqui por causa das ondas? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez grande bonança. Então lhes perguntou: por que sois assim tão tímidos? Ainda não tendes fé? Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: quem porventura é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Irmãos, é uma história muito conhecida, eu creio que alguns aqui já conhecem essa história, e eu queria a gente meditar alguns pontos. Primeiro ponto: o próprio Jesus reúne os seus discípulos, vira para eles e fala assim: olha, nós vamos passar dessa margem para uma outra margem. Então vocês me acompanham, entra no meu barco, que nós vamos fazer uma travessia, nós vamos fazer um caminho. Nós vamos sair do ponto A, e eu quero levar vocês para um outro ponto, para o ponto B. E aí os discípulos, então, obedientes, crendo ali naquilo que é Jesus Cristo, entram com ele no barco, e então eles vão começar a velejar ali naquele mar. E aí estava tudo certo, porque todo mundo veleja bem em mar calmo. Estava todo mundo bem, tranquilo, até que de repente veio sobre eles uma grande tempestade. E era uma tempestade tão forte que as águas entravam dentro do barco. E aí, irmãos, é a hora que começa o desespero do povo. Porque todo mundo vai bem quando a água está calma. Inclusive, água parada, até dengue procria, irmãos? Então, não tem muito desafio. O desafio na vida do discípulo de Jesus começa quando as águas começam a mexer, se agitar, e aquilo começa de fato a entrar no barco que é a nossa vida. Porque a grande questão é que aquilo que acontecia fora estava também de alguma forma invadindo o barco deles. E eles então começaram a se desesperar, dizendo: meu Deus, não é possível. O que está acontecendo? A gente achou que ia ser uma viagem tranquila, uma viagem pacífica. E aí, de repente,
vem uma grande tempestade. E essa é uma outra característica, porque toda tempestade, ela vem de repente. Você nunca vai ver uma tempestade que anuncia. Você nunca vai ver um problema dizer para você, daqui um dia está chegando um problema aí na sua casa. Aliás, existem estatísticas que dizem que 90% das nossas preocupações, elas não acontecem. Ou seja, geralmente as tempestades que, de fato, elas vêm nos assolar, vêm nos agredir, elas não têm anúncio, elas simplesmente vêm na nossa vida. É um problema no seu casamento, é um problema com seus filhos, é um problema financeiro, é um problema que vai acontecer que você não estava esperando, você estava tranquilo, em mar calmo, sereno, sossegado, mas de repente vem toda aquela tempestade para te assolar, para te afligir, para te colocar em dúvida. Uma das primeiras emoções que eu quero falar é sobre isso, dúvida. Às vezes, irmãos, existem algumas tempestades, alguns desafios, algumas tribulações na nossa vida, que elas vêm justamente para colocar em dúvida aquilo que nós somos e quem Cristo é em nossa vida. Então, uma das dúvidas que os discípulos poderiam ter é se de fato era Jesus que estava controlando aquele barco. Tanto que eles desesperam e dizem, não é possível, Jesus está dormindo, Jesus está muito tranquilo, será que Ele não está vendo tudo o que está acontecendo aqui ao nosso redor? Então, irmãos, uma das grandes questões da nossa vida é a gente poder vencer a dúvida, porque vão haver situações na sua vida que vão ser colocadas por Deus para que você duvide e até possa, talvez, ser abalado nas suas emoções. Mas saiba de uma coisa, se foi Jesus que te mandou atravessar esse mar, Ele vai te colocar do outro lado do mar, independentemente da tempestade que você vai enfrentar. Então você está enfrentando uma tempestade, você precisa saber de um ponto, foi Jesus que me mandou enfrentar isso aqui. Porque se foi Jesus que mandou eu atravessar para o outro lado, eu tenho uma certeza, pode estar o pau quebrando lá fora, Jesus está no barco. E mais do que no barco, irmão, Jesus estava dormindo. Acho que mais do que dormindo, Ele estava dormindo num travesseiro, tranquilo. Pegou seu travesseiro e foi sentar lá no fundo do barco, tranquilo, sossegado, sem crise alguma. Ele sabia de onde ele veio e para onde ele ia. Então, o primeiro ponto que você precisa vencer nas suas emoções, as dúvidas que às vezes o inimigo vem colocar no seu coração. Quem é que nunca passou dúvida no seu relacionamento? Quem é que nunca passou dúvida? Será que meu marido me ama, minha esposa me ama? Eu me lembro que quando eu era mais novo, a gente tinha aquelas questões de irmão, né? Um irmão virava para o outro e falava assim, você sabia que você é adotado, né? Aí eu, não, você que é adotado. Eu falei, por que eu sou adotado? Não, você não viu que minha mãe me deu uma bicicleta melhor que a sua? Porque você é adotado. Aí aquilo, nossa, será que de fato eu sou adotado mesmo? E aí a gente fica aquilo com a dúvida. Ninguém falou, ninguém então tinha me falado se eu era adotado ou não. Mas aí agora o inimigo começa a trabalhar justamente na dúvida. Me lembro de uma história, foi o marido e a esposa na sorveteria. Chegou lá, o marido pegou uma casquinha e a esposa pediu um banana split. Aí o marido olhou no cardápio, banana split, R$13,50. Ele, nossa, R$13,50 no banana split? A mulher ficou assim, nossa, eu não estou valendo nem um banana split. Não foi o que o marido quis dizer. O marido só estava falando, irmãos, aqui eu estou ajudando vocês, né? O marido só estava falando que o sorvete era caro. Mas o que o inimigo tentou trabalhar? Esse cara não te ama. Tentou colocar uma dúvida no coração, e essas dúvidas começam a gerar raízes em nós. E a gente começa a acumular essas dúvidas, e a gente começa a ver, mas então, eu não valo, né? Nem um banana split, será que eu estou valendo quanto mais uma casa, será que Ele me valoriza, será que de fato Ele me ama? Será que os meus filhos me amam, será que meu pai me ama? E aí o inimigo tenta colocar em nós uma dúvida, mas se lembre, se foi Deus que mandou você entrar nessa água, não precisa ter dúvida, você vencerá as tempestades. Não adianta também a gente achar que toda tempestade foi Deus que nos colocou, porque a gente tem uma mania que é o seguinte, a gente caça umas encrencas, igual menino, vê o cachorro atrás da grade e vai mexer, na hora que o cachorro pular a grade, aí ele corre para o braço do pai, né? Então, às vezes a gente é meio assim, a gente quer fazer as coisas sem falar com Deus.
Aí na hora que dá tudo errado, a gente vai atrás de Deus, para ver se Deus recupera aquilo que a gente fez de errado. Então, irmãos, primeiro, antes de entrar na água, entra sabendo se é a direção de Deus ou não. Se é a direção de Deus, entrou, veio a tempestade, não deixa que a água, não deixa que as circunstâncias, não deixa que a situação toma conta do seu coração. Não deixa a água invadir o seu barco. Saiba quem está no controle. Saiba que as pessoas estão no controle. Tem uma frase do Mike Tyson que eu acho fantástica. Que ele dizia, né, assim, né? Que todo planejamento funciona até você levar o seu primeiro soco na cara, né? Então ele falava assim, eu planejava, eu executava, eu pensava em todas as ações. Aí na hora que eu estava lá, na frente da briga com o meu adversário, eu estava assim, pensando o que eu ia fazer. Na hora que eu levava um soco na cara, pronto, parece que tudo desabava. Isso também é controle emocional. Às vezes, irmãos, a gente planejou, a gente orou, a gente buscou em Deus, a gente fez um planejamento, a gente está sólido, a gente está assim, orando, jejuando, a gente sabe o que Deus quer da gente. Mas aí quando a gente começa a velejar naquele mar, vem a primeira tempestade e parece que tudo sai do controle. Irmãos, nós não podemos ser assim. Nós temos que ter um controle emocional na nossa vida. E o controle emocional está no fato da gente saber que foi Cristo Jesus que nos colocou naquela situação. Irmãos, a gente só vai de fato amadurecer a nossa fé o dia que a gente souber passar por tempestades, por tribulações, por emoções que nos abalam. Quando nós tivermos de fato as nossas emoções e estruturas abaladas, nós vamos conhecer a Deus. Mais uma aqui, ó. Grave isso aqui, irmãos. Só é possível conhecer a Deus em meio a grandes tribulações. Isso aqui é um desafio, mas presta atenção, vou repetir. Só é possível conhecer a Deus em meio a grandes tribulações. Provavelmente, a maioria de nós aqui só está aqui porque estava passando uma grande tribulação. Estava passando um grande desafio na vida e falou, meu Deus, eu preciso encontrar esse Deus. E foi atrás. E está tudo certo, nós estamos aqui graças a Deus pelas grandes tribulações que nós passamos. E aí eu vou lembrar aqui vocês a história de Jó. Jó era um cara temente a Deus, um cara honrava a Deus, cumpria os mandamentos, que o próprio Satanás admirou, de falar, não, realmente, ele é um cara que obedece a Deus, e um cara temente, assim, pensa um crente batuta, bom, era Jó. E um dia Deus então resolve trabalhar naquilo que é a vida de Jó, e ele começa a trabalhar jogando tribulações na vida dele. Ele perde a sua casa, perde família, perde tudo o que tinha. E aí, o livro de Jó são 42 capítulos, se eu não me engano. É 40 capítulos Deus trabalhando com Jó. Deus trabalhando as emoções, as tribulações que ele passou, fundamentando Jó, ensinando a Jó, explicando ele. E ele vai trabalhando, oração, jejum, palavra, tudo aquilo lá. No último capítulo, se eu não me engano, capítulo Jó 42, verso 5, Jó diz assim, antes eu conheci, olha, um homem temente a Deus falando isso aqui, hein? Ele diz assim, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje os meus olhos podem contemplar a Deus, porque Jó viu Deus pessoalmente, e o viu em meio às tribulações. Então vou falar um negócio para vocês, irmãos, se você não está passando uma tribulação, procura uma. Procura uma. Ontem eu estava num congresso de jovens, né? Até falei para os meninos. Falei, quem não está passando tribulação aqui? Acha uma, irmão. Vai casar, vai achar uma mulher para você, entendeu? Vai cair num barco aí que a sua emoção vai abalar. Irmãos, eu vou te falar um negócio. Os caras acham que vai casar, é um mar tranquilo. Eu sei que eu tenho essa carinha de novo aqui, eu estou com 10 anos de casado, eu já passei uns rios, poucos rios, sei que tem gente que passou mais do que eu, mas passei uns poucos rios aí agitados. Mas eu vou te falar um negócio, irmão, tem nada melhor para um homem do que ele casar. Que ele é agitado nas suas, é ou não é, irmãos? Ele é agitado nas suas emoções, ele é contrariado, é ou não é? Ele é balançado naquilo que ele é, mas graças a Deus por isso, eu posso aqui dar o testemunho de que eu sou uma pessoa muito melhor do que aquela que eu casei. Então eu vou te falar um negócio, minha mulher me fez muito bem, meio agitações e meio às vezes a tempestades, claro, seja bem-vindo ao mundo real, mas é isso mesmo, glória a Deus por isso.
As pessoas às vezes têm medo dos desafios, mas são os desafios que nos fazem ser pessoas melhores. A gente resolveu viver uma vida confortável, irmãos. Eu até falei uns cultos aqui para trás, nas 19h30. A gente acha que a gente quer ser feliz. A gente acha que a gente quer encontrar felicidade. E às vezes isso é uma mentira na nossa vida. Que a gente não está atrás de felicidade. Nós estamos atrás de conforto. Nós estamos atrás de conforto. Se a gente pudesse, a gente voltava para o ventre da nossa mãe. Se a sua mãe até hoje colocasse arroz e feijão no seu prato, você queria. Na hora que você está com desafio, você volta para lá, provavelmente. Se ela fizesse sua cama, arrumasse. É porque nós, às vezes, irmão, nos comportamos como meninos, que a gente quer ficar confortável nas situações, mas nós não queremos ser felizes. Vai falar que os desafios que Deus coloca na sua vida não vão te fazer mais feliz? Claro que vão. Então pensa comigo aqui, queria muito poder aprender inglês. Uma língua que eu gostaria de aprender. Aprendi algumas palavras, tipo bacon, né? Eu sei alguma coisa, Windows, tem umas que eu sei. Apple, né? Mas eu queria aprender a falar. O que me impede de... Eu seria uma pessoa mais feliz se eu falasse inglês? Claro que eu seria. O que me impede de fazer isso? Conforto. Porque no final, irmãos, o que a gente está pensando? Quando eu tiver 60 anos, for aposentado, puder ir para minha chácara, tomar minha sopa, pôr minha meia quente de noite e deitar. Nossos sonhos de vida, às vezes, não são de felicidade. Estou falando que isso não é felicidade, mas às vezes são de conforto. Porque nem sempre nós estamos procurando ser felizes. Porque para ser feliz, irmão, tem que passar por tribulação. Tem que saber lidar com as emoções. Tem que saber lidar com o dia a dia. Quem é empresário, quem trabalha aqui, sabe exatamente o que eu estou falando. Você vai chegar amanhã, segunda-feira, vai acordar, vai estar lá um monte de tribulação. Mas é o seguinte, irmão, saiba que Jesus está dormindo no barco. Então é o seguinte, você é crente? O que é o crente? O crente é o que tem fé. E a fé não é para navegar em água tranquila. Porque para navegar em água tranquila, igual eu falei aqui, até a dengue navega. Até o mais incrédulo navega, irmãos. Não precisa de fé para navegar em água tranquila. Você não precisa disso. Você não precisa de autocontrole para navegar em água tranquila. Você não precisa lidar com suas emoções. Mas para navegar no meio da tribulação, irmãos, aí nós precisamos de fé. Aí é a hora de exercitar a nossa fé. Então é o seguinte, você vai chegar na sua família, você vai chegar no seu trabalho, vai estar tudo atribulado. Porque o crente foi chamado para viver no meio da tribulação. Na hora que você chegar lá, você não é a pessoa mais afobada. Você é a pessoa tranquila. Então o pau está quebrando, mas você está lá de boa. E você é o cara que resolve os problemas. Então você chegou na sua família, está o pau quebrando? Chegou o homem de fé. O homem que sabe velejar em barco, passando no meio de tempestade. Aleluia. Então sua esposa vai poder contar com você, porque você é o homem que sabe velejar em barco com tempestade. Seu filho vai poder contar com você, que você é o cara que sabe velejar em barco com tempestade. Seu patrão vai contar com você, porque ele sabe que ele tem um funcionário que pode estar tudo ruim, mas na hora da tempestade, ele é o cara. Estava vendo agora, dia 1º de maio, 25 anos da morte do Ayrton Senna. Ei, deu até uma saudade, né, irmãos? Porque o brasileiro gosta de vencer, né? A gente gosta de vencer, e o Ayrton Senna é um cara que vencia, né? O que era um dos maiores fatores que fazia o Ayrton Senna vencer? Ele era um dos poucos pilotos da época que sabia pilotar em chuva. Então, quando dava chuva, meu amigo, era quando o Senna despontava. Porque enquanto todo mundo treinava em pista seca, o Senna treinava em pista seca, mas também sabia pilotar em pista molhada. E ele fez a conhecida e chamada volta do século, que foi a melhor volta de todo o século, considerada pela Fórmula 1. E ele fez isso debaixo de chuva. Passou 5 carros numa curva só, numa volta só. Fez isso debaixo de chuva. Então, irmão, você quer fazer a volta do século na sua vida? Você quer fazer de fato a diferença onde você está? Você precisa aprender a pilotar debaixo de chuva. Você precisa aprender a remar em tempestade. Você precisa saber de fato aonde que seu barco vai, aonde que ele está e onde que ele pode ir. Eu quero, irmãos, não ser alguém que apenas rema na calmaria, mas eu quero ser alguém que rema também na tempestade. A gente estava orando aqui sobre a questão do alcoolismo, dos remédios. Quantas pessoas aqui tomam remédio para dormir? Várias. Tem certeza, irmãos? Está no meio de nós. Infelizmente.
Talvez seja um mal necessário, não sei, mas isso está no meio de nós. Eu sei que tem muita gente que chega em casa à noite com as suas emoções agitadas. E precisa tomar um calmante para ver se aquele mar abaixa, para ver se pelo menos consegue dormir. Um dos grandes fatores da insônia, irmãos, é justamente não saber lidar com as emoções. Então, não existe sonífero, né? Existe calmante. Então, para você dormir, você não toma sonífero, você toma um calmante. Aquilo acalma, aquilo diminui a sua tempestade interior, e aí você consegue dormir. E nós precisamos ser as pessoas, irmãos, que aonde a gente chega, os homens olham para nós e dizem assim: agora a bonança chegou, a calmaria chegou. Porque foi o que eles olharam aqui com Jesus. No fundo, irmãos, Jesus olhou para aqueles discípulos e disse assim: vocês são tímidos, vocês são covardes, vocês não sabem velejar em mar que está passando por tempestade. É como se ele olhasse para nós e dissesse assim: vocês andam de bicicleta, mas tem que pôr rodinha na bicicleta, porque vocês não dão conta dos desafios. Ele falando para os discípulos: a fé de vocês é muito pequena. Ele dá um sabão nos discípulos ali. Irmão, nós precisamos aumentar a nossa fé. Nós precisamos saber em quem nós estamos crendo. Nós precisamos, de fato, querer vencer esses desafios e tribulações. A gente precisa entender em Deus como vencer isso. Então, você está passando por tribulação, irmãos? Isso é Deus querendo fazer de você um homem melhor. Está passando por desafios? Isso é Deus, irmãos, querendo fazer você um homem melhor. Como é que você veleja em meio às críticas? Como é que você lidar com as críticas que fazem a você? Você se abala emocionalmente? Você pede para desistir, pede para sair? Ou você vai em frente e vence todas elas? Vou contar aqui a história de mais um esportista, que é um cara que não se deixa vencer pelas críticas. Esse é mais atual. Cristiano Ronaldo. Um belo dia, um amigo dele chamou ele para jogar ping-pong. Cristiano Ronaldo, o cara foi 6 vezes melhor do mundo, melhor jogador de futebol do mundo. Chamou ele para jogar ping-pong. Aí ele pegou, foi jogar, nunca tinha jogado, foi jogar, o cara deu uma surra nele. Obviamente, o Cristiano Ronaldo perdeu, o que aconteceu? O povo foi zoar ele. Ah, perdedor, não sei o que e tal. Ele falou: beleza. Segundo a história, né, que ele conta, ele falou que ele treinou 3 meses, comprou uma mesa de ping-pong e ficou treinando 3 meses. Ele falou: na hora que eu me achei digno de ganhar daquele cara, eu chamei ele na minha casa, falei: vem cá, nós vamos jogar de novo. Aí ele jogou e ganhou do cara. Alguém que não deixou se vencer pelo medo, pela covardia, pelas críticas, mas foi lá, treinou e fez o que tinha que fazer. Tanto eles falam que o Cristiano Ronaldo joga melhor quando está sendo vaiado do que quando está sendo aplaudido. Porque alguém que entendeu a forma de controlar suas emoções e sabe que chegar do outro lado do mar, do rio, de onde ele estiver atravessando, depende dele poder controlar as suas emoções. Irmãos, a situação às vezes vai entrar dentro do seu barco, mas não se aflija, Deus está no controle. Talvez as águas estão entrando dentro do seu casamento, mas não se aflija, Deus está no controle. Talvez está entrando na sua empresa, no seu trabalho, você às vezes está com medo, irmãos, porque a tempestade nos deixa com medo. Quem aqui não sente medo? Quem aqui não se sente abalado? Quem aqui não se sente diminuído? Como você lidar em situações de medo? Quando a emoção, o medo vem com você, o que você faz? Você espana, você respira fundo e fala: agora eu vou em frente, agora eu vou vencer esse desafio, porque foi para isso que a gente veio. A gente não veio para se acovardar mediante as situações. Então é o que Jesus fala aqui: não sejam tímidos. Tímidos não no sentido de introspectivo, mas no sentido de covardia. Se expõe, irmãos. Se você vencer os seus medos, você será alguém muito mais próspero. Se você vencer os seus medos, você será alguém muito mais feliz. Saia da zona de conforto e comece a vencer seus medos. Comece a vencer as tempestades a qual Deus colocou na sua vida. Não tenha dúvida. Às vezes a gente acha que é Satanás que está colocando isso na nossa vida. E nem sempre é, irmãos. Às vezes é Deus mesmo, querendo aumentar a nossa fé. Porque marinheiro bom só se faz em mar agitado. Não se forma marinheiro bom em mar calmo.
Então, o que nós precisamos entender, pô, é Deus que está fazendo. Beleza, eu estou dentro, eu estou nesse barco. Não vou abandonar minha família. Não vou abandonar as pessoas a qual Deus confiou para mim. Não vou abandonar os projetos a qual Deus me deu. Vou largar a covardia. Vou me expor. Não vou ter medo. Sabe, irmãos, muitas pessoas estão deixando de crescer porque têm medo da exposição. Tenho pensado muito sobre isso. Irmãos, às vezes, pelo medo de enfrentar críticas, nós estamos deixando de crescer. Porque às vezes a gente quer fazer um projeto, a gente quer fazer alguma coisa, a gente quer crescer em uma área. E aí a gente já começa, ao invés de pensar naquilo que Deus pode me abençoar, eu começo a pensar como os irmãos podem me criticar. Aí eu, pensando já nas futuras críticas, eu prefiro então abandonar o projeto que eu comecei a fazer. Eu tenho certeza que há pessoas aqui que abandonaram grandes projetos do Senhor por medo de críticas. Por medo de críticas. Quantas pessoas venceram na vida com medo de críticas? Muito pouco. Os grandes vencedores, aqueles que de fato conseguiram atravessar o mar, não foram aqueles que tinham medo das críticas, medo dos desafios, mas foram aqueles que enfrentaram o mar. Amém, irmãos? Eu quero aqui a gente poder meditar sobre isso. Eu quero aqui hoje a gente poder trazer essa palavra, a gente poder orar.